Olá, olá, boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live. Hoje eu estou com a nossa queridíssima Maria Ângela, ela que é jornalista e teóloga, trabalha no Rádio Vaticano. Ele é o doutor Eudésio Eduim, o nosso economista, que também hoje brilhantará o nosso encontro. Tema de hoje: negritude, questão econômica e religiosa. Tenho comigo essas duas cabeças para brilhantar essa sessão. Boa noite, Maria Ângela. Boa noite, Artemisa. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através deste canal. Para mais, a gente encontra aí sobre a negritude, né, e a despigmentação da pele. Vamos ver como é que a gente vai desenvolver esse tema aí, todos juntos. Obrigada. Com certeza vocês vão arrasar, eu tenho certeza disso. Para quem não sabe, Maria Ângela vive na Itália, mas ela é brasileira. Isso, Vocês podem notar o sotaque dela, né? isso. Eu moro aqui na Itália já há uns quase 30 anos que eu moro aqui. Sim. E trabalho lá de Vaticano, vim para cá e depois consegui estudar, realizei o meu sonho de estudar e fiz o mestrado em Teologia Fundamental na Gregoriana Sim. e fiz uma licenciatura em Comunicação Social, também ali na Ai, que Gregoriana. maravilha. E agora, atualmente, estou na Rádio Vaticano desde 2009 que eu trabalho ali. Bastante tempo, né? Bastante tempo já, sim. E aproveito também. Feliz Dia das Mulheres para ti. Obrigada a você também, a todas as mulheres que estão nos acompanhando, né? A gente tem que lembrar que hoje é 8 de março e Sim. a nossa luta pelos nossos direitos continua, né? A gente tem que continuar aí, recordar esse dia com alegria, mas recordar também que a gente tem que lutar pelos nossos direitos, que ainda tem muita conquista, né? É Que a gente tem verdade. que fazer ainda Bastante nesse. reflexão hoje, né? Sim, sim, né? Então, É parabéns verdade. a todos nós. Parabéns, obrigada. Parabéns a todas as mulheres, em especial a vocês que estão nos assistindo, e a minha queridíssima mãezinha, engenheira Feliciana Mendonça. Um beijo grande, mãe. Amo-te muito. Estou morrendo de saudades. Não vejo horas de te abraçar. E a minha sogra também, que está lá em Lisboa. Feliz Dia das Mães para ti. Eudésio. Boa noite. Boa noite, Artemisa Mendonça. Por favor, pode fazer uma pequena apresentação, se faz favor? Antes de mais, gostaria de parabenizar a todas as mulheres por dia de hoje, em particular Obrigada. a minha esposa, que por acaso é a Artemisa Mendonça, e a minha mãe, Rufina Gomes Cunha, as minhas tias, as minhas cunhadas, irmãs, e, como eu Sogra, disse, senão ela te mata, hein? a minha sogra, né, que é a dona Feliciana. Bom, eu acredito que dispenso apresentações, mas vou fazer, mesmo assim, uma breve apresentação. Eu sou economista, licenciado, com mestrado e doutorado em economia, né? Trabalho mais na temática de macroeconomia, né? E gosto particularmente dessa temática e com um pé, né, na economia regional africana. Então, basicamente, hoje estamos aqui para dar a nossa contribuição em relação a essa temática da negritude, puxando brasa para a nossa sardinha, no caso, aspectos econômicos. Uhum. Obrigada, Eudésio, obrigada. E para começar, eu gostaria de começar contigo, porque hoje é Dia das Mulheres, mulheres é especial, então tem que ficar um momento especial para entrar. Gostaria de começar contigo para falar da negritude e questões econômicas. Tudo bem, sem problemas.
Se a memória não me falha, são 15 minutos, não é? Sim. Ok, vamos lá. Vou tentar cumprir. Olha, primeiro eu gostaria de começar a minha fala fazendo uma breve contextualização, né, do que vem a ser esse movimento conhecido como negritude, né? O contexto do seu aparecimento ali, a relação que esse movimento tem com o panafricanismo e como isso se liga ao processo de luta pela independência dos países africanos, com a fundação da OA, que depois se transformou em UA, né? E depois a gente vê hoje a versão mais contemporânea, um programa de desenvolvimento socioeconômico da União Africana, que é a nova parceria para o desenvolvimento, NEPAD, e mais recentemente a gente consegue visualizar uma nova roupagem dentro da própria União Africana, que é a adoção de uma zona de livre comércio africana. Então eu vou tentar fazer de uma maneira bem resumida, né, fazer um apanhado desses acontecimentos e a gente para podermos fazer uma relação do que tem a ver o movimento da negritude com todos esses aspectos a que eu estou me referindo, ok? Bom, a negritude. A negritude nada mais é do que uma consciência do ser negro. Uma consciência do ser negro implica necessariamente a aceitação da sua identidade, a sua história e, em termos mais genéricos, se quisermos assim, da sua cultura. Foi assim que o Aimé Césaire, o outro que também participou ativamente nesse movimento, que é o ex-presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, chamaram, mais ou menos, contextualizaram, conceituaram o que seria a negritude. Tá? Entretanto, há quem diga que o movimento da negritude é filho de um outro movimento que nasceu lá no século XX, no iníciozinho do século XX, especificamente no ano de 1900, movimento esse chamado de movimento panafricanista, ou panafricanismo, que teve a sua primeira conferência em Londres, que foi organizada pelo Williams, que é um advogado de Trinidade, e que essa conferência foi secretariada pelo Williams Burger Du Bois, no ano de 1900. Então, ali, nessa conferência, lançou-se a ideia referente a uma necessidade da união do povo negro, independentemente de se estar na África ou em qualquer parte do mundo, o povo preto deveria se unir em torno de um objetivo comum, certo? Isto é, se solidarizar com o sofrimento do outro preto. Mas, fundamentalmente, esse movimento, eu queria enaltecer que é um movimento político que visava o fim do colonialismo nos países africanos e o fim do sofrimento do povo ou dos povos pretos nas Américas e em qualquer outra parte do mundo em que pudessem se encontrar. Vale a pena também destacar que esse movimento começou nos países
na diáspora, especialmente nos países anglófonos, Estados Unidos, os negros americanos começaram e depois se espalhou para a Inglaterra e por aí vai. Então, segundo Kabengele Munanga, o movimento de negritude é filho do movimento panafricano. Ok? Bom, onde é que esses dois movimentos encontram eco ou encontram convergência? Se o movimento da negritude prega uma consciência em relação à identidade, em relação à cultura, o movimento panafricano prega mais uma ação política, no sentido de libertação. Então, ambos os movimentos, a gente pode enquadrá-los como movimentos africanistas, né? Então, embora o movimento de negritude seja um movimento mais no âmbito intelectual e, se assim quisermos dizer, e o movimento panafricano seja algo mais de uma posição política. Okay? Ok. Dito isto, já que estabelecemos de uma maneira bem grosseira a relação entre os dois movimentos, vale também enaltecer que esse movimento, no caso o movimento da negritude, era um movimento especialmente crítico à relação de dependência cultural, né? Por esses intelectuais que eu mencionei anteriormente, como César Senghor e o Aimé Césaire, acreditarem que quando um povo ele é dominado ou dependente culturalmente, ele fica restrito em se emancipar. Então, por isso, esse movimento era muito crítico em relação a esse aspecto. Então, eu vou voltar a essa questão da dependência cultural quando eu for especificamente falar dos aspectos econômicos. Tá? Então, tanto esse movimento panafricano como o movimento de negritude influenciaram os grandes líderes africanos de então, em especial o antigo ou o primeiro presidente de Ghana, o Francis Kwame Nkrumah. Tivemos também grande influência desses dois movimentos no antigo presidente do Quênia, Jomo Kenyatta, que é o primeiro presidente do Quênia também, e o primeiro presidente da Nigéria também. Então, essas influências acabaram resultando num movimento no continente africano que levaram à criação da Organização da Unidade Africana, certo? Cujo objetivo principal era a libertação de todos os países africanos do jugo colonial. Tá? Bom, o que se sucedeu após a criação da OA, com esse objetivo que eu acabei de mencionar, é que até o final da década de 80, conseguiu-se atingir o objetivo de libertar de uma maneira política todos os países africanos do jugo colonial. Entretanto, alguns outros objetivos que foram preconizados lá na criação da OA, no ano mais ou menos de 1963, não foram atingidos. Vários fatores explicam isso. Primeiro, se quisermos, podemos trazer o fim da Guerra Fria entre dois grandes blocos, o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco soviético. Tá?
E além disso, se quisermos, podemos trazer também um advento da globalização econômica. Esses dois fatores foram primordiais, né? Ou seja, foram determinantes para a não consecução de alguns objetivos, ora preconizados pela a Organização da Unidade Africana. Então, nos finais da década de 90, começou-se a pensar em novos desafios que a Organização da Unidade Africana poderia assumir perante esse novo contexto. Então, lá em 1999, desenhou-se o que viria a se efetivar como a União Africana no ano, especificamente de 2002, quando entrou, 2001, 2002, quando entrou em funcionamento, se a memória não me falha. A UA entrou em funcionamento e logo em seguida lançou um novo programa para uma nova parceria econômica para o desenvolvimento, certo? Chamado de NEPAD, novos objetivos que visavam enfrentar essa nova realidade proporcionada pelo fim do bloco soviético, ou seja, fim da Guerra Fria, e esse novo contexto econômico moldado pela globalização econômica mundial. Tá? Dentre os objetivos da NEPAD, uma delas era assegurar a paz, segurança, respeito à democracia, boa governação política e dos direitos do homem, promover boa governança e por aí vai. A NEPAD também estabeleceu uma meta, ou então, dentre metas, uma meta muito, muito ambiciosa, que era do crescimento médio da economia africana até 2015, em torno de 7% ao ano. Tá? Ademais, NEPAD também priorizou uma estratégia de desenvolvimento econômico baseado em regiões, né? Dividiu o continente em várias regiões, que na realidade essas regiões já tinham algumas organizações. Por exemplo, a África Ocidental tem CEDEAO, tem a África do Norte, que já tinha mais ou menos ali uma organização, também nesses moldes, África Central, África Oriental, que é a África Austral, certo? Ok. Agora, eu havia anunciado que eu retomaria o ponto 3, que é a questão da crítica do movimento. Doutor Eudésio, Sim. tens 3 minutos, ok? Uma crítica do movimento da negritude com relação à dependência cultural, certo? Então, no âmbito da NEPAD, tanto no âmbito da Organização da União Africana, assim como no âmbito da União Africana, levou-se essa questão em consideração, porque se entende que nenhum país ou nenhum continente consegue se emancipar economicamente enquanto tiver uma dependência cultural. Porque essas duas dimensões estão intimamente relacionadas. Tá? Então, por isso, todo esse esforço no âmbito da União Africana para que, efetivamente, se consiga essa emancipação, embora até hoje o que se percebe é que se conseguiu uma emancipação política, mas a econômica ainda não. Mas vários esforços estão acontecendo ao nível do continente. Posso citar um deles, que é a nova Zona de Livre Comércio Africano, que entrou em vigor no ano de 2020, certo? Mas ainda
existem vários desafios a serem enfrentados, né? Nós temos questões no âmbito do continente africano que dificultam uma integração de uma maneira mais efetiva, que é uma questão de falta de complementaridade comercial entre os países, certo? Quando digo isso, estou tentando dizer que a maioria dos países praticamente produzem os mesmos produtos, de modo que eles produzem mais para exportação fora do continente. São economias voltadas mais para fora do continente do que para uma relação intra-regional. Então, a África tem esse problema, tem um problema de infraestruturas, de transporte, tanto terrestre como fluvial, tem a questão de baixa diversidade da estrutura econômica, dependência das doações externas, dependência das receitas aduaneiras. Então, fundamentalmente, eu queria dar um foco nesse ponto de dependência das receitas aduaneiras, que depois, num momento posterior, eu posso voltar, é que, no âmbito das regiões que eu citei anteriormente, alguns países, em função dessa questão, acabam não cumprindo compromissos assumidos dentro das organizações subregionais, porque pelo fato de dependerem excessivamente das receitas aduaneiras, às vezes se vê na necessidade de adotarem políticas econômicas conservadoras e a não respeitarem alguns dos tratados subregionais por essa questão. Mas eu posso voltar a essa questão no momento posterior. Bom, já que o meu tempo acabou, eu disse anteriormente que eu ia tentar respeitar. Então, qualquer coisa, mais tarde eu volto a citar outros aspectos. Prometo que ainda vais ter oportunidade para voltar sobre este assunto, ok? Olha, tenho comigo Micas Cabral, boa noite. Olá, boa noite. A voz, essa voz, meu Deus! Quando eu liguei para ele, primeira vez, ele mandou um áudio, fiquei louca. Falei, meu Deus, ele igual quando ele canta. É um Temos prazer, a jornalista enorme. Maria Ângela, ela é brasileira, mas trabalha na Rádio Vaticano. Boa noite. É o nosso grande boa noite, cantor. boa noite. Prazer, viu? O prazer é todo meu. Obrigado. Ele tem só 10 minutos, vai sair. Maria Ângela, se importa para ele cantar para a gente? Não, claro, 10 minutos? Claro. Vamos hoje também vai sentir guineense, né, Maria Ângela? Eu vou cantar. Olha, antes de mais, queria deixar aqui votos de felicidades a todas as mulheres. Hoje é obrigada. Assim, apesar de que eu sou apologista de que o Dia das Mulheres são todos os dias, não é? Sim. E as mulheres merecem este carinho, merecem este respeito. Mas pronto, este é um dia simbólico, não é? Um dia simplesmente simbólico. Mas deixo aqui os votos de felicitações a todas vocês. Muito e que continuem obrigada. a ser estas mulheres guerreiras, essas mulheres que fazem parte desta nossa sociedade e que todos nós não podemos prescindir de vocês. E aplaudo cada vez mais a conquista da mulher no seu espaço, nos seus direitos, na igualdade de géneros. Eu acredito que cada vez mais a nossa sociedade está mais igualitada, não é? Digamos assim. Sim. E acredito que dias melhores virão e que a mulher possa ocupar o lugar que realmente ela merece na nossa sociedade. Muito obrigada, que assim seja. Coração. Ok, vou cantar uma canção, isto é em crioulo da Guiné, mas fala da mulher também, e vou depois, Artemisa, tu depois explicas para eles, né? Vou. Minha um companheiro e um camarada e não melhor amigo se não se vista aquele. Minha felicidade, minha amor, minha amigo,
Minha vida de que lhes custa abandonado, minha segredo se camarada, e capa fácil escravo, trabalhador de casa, dá-se respeito uma companheira, dá valor a esse trabalho de caça, e favor para favor. Mamas de pitos cai, pitos com mamanta combatentes, pitos com se biceta, com valentia. Bocado um arroz de vida colonial, mas que maço sangue de homens na pito de mulher tá tirando. Mulher e cascravo, e cá criado de casa, mulher e um companheiro, e não melhor amigo se não se vista quer. Se você sai de trabalho, o bingo de aquele mundo que está pronto, não tem Deus sem te operar. O que te paga o permisso, e favor para favor. E cá tem jus, e favor para favor. E cá tem jus, e favor para favor. Minha e um companheiro, e um camarada, e não melhor amigo, se não se vista com ele. Espero que tenham gostado, espero que tenham gostado. Gostamos muito, gostamos e muito, sim. Obrigado, doutora. Olha, infelizmente eu tenho um outro compromisso, fiz questão de estar aqui com a Artemisa e com todos vocês, mas depois eu vou seguir o programa para ver como é que foi desenrolar, não é? Mas desejo-vos as maiores felicidades a todos nós e cuidem-se, porque este Covid não está para brincadeiras. É verdade, temos que nos cuidar. Muitíssimo obrigada pela sua presença e, mais importante, por estar aqui, porque achar importante estar. Obrigado, eu é que agradeço, obrigado, o privilégio é todo meu, o prazer é todo meu. Obrigado. Obrigada, amigos. Beijinhos a todos, beijos. Outro, continuação feliz noite. Agora sim, vou trazer a nossa queridíssima jornalista para o nosso bate-papo, para ela nos situar melhor, questão da negritude, na área religiosa, enfim, negritude em si. Ela sendo uma negra brasileira morando num outro país, com certeza tem experiência para partilhar conosco. Pois é, como eu disse antes, né, eu sou brasileira, trabalho aqui no Vaticano, na Rádio Vaticano, moro aqui na Itália já há uns 30 anos, e essa questão da negritude e questão religiosa, primeiramente eu gostaria um pouco de falar sobre que esse processo, vamos dizer, da despigmentação, né, que é o nosso tema de hoje, do embranquecimento, que foi um projeto assim estruturado, que não ocorreu de uma maneira natural, né? E o que tentou nos tornar, enquanto negros, algo assim de diferente do que somos, né? Ocultando a negritude nas questões estética, econômica, intelectual, sociocultural e até mesmo religiosa. E como aconteceu esse processo, né, de embranquecimento, de despigmentação no contexto racial do Brasil, que nada mais é do que obrigar o negro a renunciar à sua identidade, né, ou seja, de deixar de reconhecer-se como pessoa. Então, esse processo aconteceu de uma forma, essa dinâmica, eu diria, né, de uma limpeza quase que racial no país,
Estou falando assim um pouco mais do Brasil, porque é o contexto do meu país, né? Então, falando um pouco dessa dinâmica ali, para depois a gente falar um pouco também como isso acontece aqui na Itália também, né? Onde existe também um racismo que tem aumentado bastante aqui. Então, essa dinâmica do embranquecimento, da despigmentação, ela afunda sua raiz no período da colonização, com a vinda dos africanos, né, com a ida dos africanos para o Brasil, que foram levados com o objetivo de exploração, como nós sabemos, mas a questão que os portugueses esqueceram é que eles não pensaram que a população brasileira, com levar, né, o transporte, vamos dizer, negreiro, né, dos negros africanos para o Brasil, estava enegrecendo a população. Então, o que houve? No século XIX, nos meados do século XX, então vigoraram em algumas partes do mundo, né, as Alô? Maria Ângela? Deve ser que aconteceu alguma coisa. Eu acho que a Maria Ângela caiu, não sei. Caiu, provavelmente, sim. Ok. Como tinhas alguma questão que querias esclarecer, se quiser pode retomar nesse ponto, enquanto ela vai tentar voltar. Não, Peço desculpa a todos que estão nos assistir. A Ludmila fez uma colocação aqui para ti, vou colocar na tela. O exemplo da nossa castanha de caju, que exportada para a Índia, depois comprada e vendida nos países europeus. O que tens a comentar sobre isso? Perfeitamente, perfeitamente. Então, é uma colocação muito interessante, que mostra claramente que a maioria dos nossos países é primário exportador, né? Então, a relação intra-regional ainda é muito incipiente. Então, isso acaba dificultando bastante, né, uma integração de modo mais efetivo dentro das organizações subregionais e, consequentemente, dentro da África como um todo, que é a questão que eu estava me referindo. Muito obrigado, Ludmila. Muito interessante a colocação. Ok, temos o meu tio comigo, a Tio Express. Aqui estou, corpo e alma. Ok, achou? A nossa oradora caiu, teve problema com a internet, agora caiu e atrás, então aproveita que estamos no vídeos para escutá-lo. Eu ainda, como hoje é dia da mulher, tenho no meu cardápio, tenho 3 pedras de fogão para se cozinhar uma comida. Temos que ter 3 formas de fogão para representar uma mulher. Sim. E eu vou começar a animar essa panela de hoje com a música de Mumbana, que ele canta também a mulher. Essa é a oportunidade para termos aqui, para ouvir Mumbana. Estão a ouvir, não é? Sim, estamos. Pronto, voltei. Voltou! Meu Deus. O que houve? O que houve é que parece que a bateria do computador descarregou e eu não me dei conta. Ah, você não percebeu. Entendeu? E acontece. Ele achou, é ator e poeta. Não, ele é. Não posso falar, né? Porque se eu começar aqui, a lista é extensa. Eu sou eu. Ok. A Tchó é nossa cultura. A Tchó, sou eu mesmo.
Ouro. E Maria Ângela. Obrigado, irmão. E ele é jornalista também, Maria Ângela. Ótimo, sim. E ele é da Guiné também ou não? Guiné-Bissau? Sim, ele é. Não parece, mas é. Ou parece. Na final, eu acabo por ser cidadão do mundo. É verdade. Isso. Eu acho que sou bem parecido com a África em geral. Boa, é verdade. Então, estamos a ouvir a música de Mumbana é um grande músico guinense radicado em Barcelona, mas que toca instrumento tipicamente tradicional, é um estudioso do instrumento tradicional, mas também ao mesmo tempo esta música que estamos a ouvir, ele canta a mulher, a beleza da mulher africana. Essa voz tão linda dela. Nascido na porção. Tanto pensa limpo. A conversa cheio de sabor, você dessa. Minjeri Katambur. Minjeri Mame. Minjeri Mame. Minjeri Bambaran de Padida. Minjeri Firquilha. Minjeri Firquilha com Firquilha Bonove. Medura de Culamas. De contentamento de primeiro. Bonhé. Minjeri Katambur. Minjeri Mame. Mame filho mame. Minjeri Katambur. Minjeri escola. Minjeri hospital. Minjeri fonte. Minjeri fogão. Minjeri labor. Minjeri Bambaran. Minjer e Katambur. Obrigada, Xó. Muitíssimo obrigada. Realmente, a nossa Katambur. Gossi, Helena retoma-se fala, hora que acabanta-se 15 minutos, a Xona volta com nós. Tá bom? Muitíssimo obrigada, Xó. Obrigada mesmo, não fica muito honrada que é uma homenagem que eu faço. Ângela não entende crioulo, mas depois, Ângela, prometo que eu vou traduzir. Tá bom, é de fato. Viu? Ok, pode continuar, Ângela, se faz favor. Então, a gente estava dizendo nessa questão, né, da despigmentação, que no século XIX, depois meados do século XX, vigoraram em várias partes do mundo essas teses eugenistas, né, que defendiam um padrão genético superior para a raça humana. E tais teses defendiam a ideia de que o homem branco europeu tinha o padrão da melhor saúde, da melhor beleza e da maior competência de civilização em comparação às demais raças, como a raça amarela, os asiáticos, a vermelha, os povos indígenas e a raça negra africana. E nesse período, alguns intelectuais brasileiros, a elite brasileira, né, elas incorporaram essas teses e deram origem a outra que foi aplicada no contexto do continente americano, que foi a ideologia do branqueamento, visto que ser negro era considerado algo ruim. Então, o que a defesa do branqueamento, né, do embranquecimento, tinha como ponto de partida o quê? O fato de que, vista a realidade do processo de miscigenação na história brasileira, os descendentes de negros, né, passariam
a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole, vamos dizer, né, que fosse gerada. Então, a miscigenação, que fez parte desse processo de embranquecimento, foi algo assim estruturado, como a gente já viu sobre isso também, planejado, né, instaurado e fortalecido em relação aos negros e índios. E essa miscigenação foi difundida como forma de alienação das identidades, e negros e índios acreditavam que com essa medida que foi adotada, que os seus filhos seriam incluídos mais facilmente na sociedade, porque nós sabemos que não eram considerados como integrantes da população. Então, esse processo dessa miscigenação, segundo uma psicóloga brasileira, a doutora Maria da Consolação André, no livro que ela escreveu sobre o negro, um estudo sobre a construção de subjetividades em afro-brasileiros, ela diz que essa miscigenação tornou-se eficaz e desenvolveu em 3 formas de ação, que foi através da violência sexual praticada pelos senhores, né, de escravos, em mulheres negras e indígenas, com o objetivo de embranquecer a população, casamentos fora do religioso, e também esse processo de embranquecimento se deu também com a chegada de imigrantes no Brasil, que a partir de 1870, né, com a entrada de trabalhadores europeus no país, que passou a ser oficializada, né, organizada pelo governo, e que oferecia a possibilidade de trabalho e moradia. Mas, na verdade, isso era o que? Era novamente mais o objetivo era o que? O clareamento da população. Uhum. Então, tomando a Europa como um grande modelo, né, a ser copiado, né, e muitos pensadores e políticos acreditavam que essa imigração abriria portas para um gradual branqueamento da população brasileira. E, nesse sentido, se projetava, então, uma expectativa racista de diminuir a negativa presença de negros e mulatos na população, na formação do povo brasileiro. Aí, a despigmentação, como se dá hoje, né? Essa perda da identidade negra no Brasil, como se dá hoje? No Brasil, a gente não tem, assim, nós negros não temos o costume de usar cremes para branquear a pele, né, como acontece, né, em alguns países africanos, mas essa despigmentação se dá de outras formas. Por exemplo, quando as mulheres negras são induzidas a se submeterem à moda das mulheres brancas, quando disfarçam as características africanas, quando alisam o cabelo. O homem brasileiro negro, por exemplo, quando ele adquire um grau de estudo, um grau intelectual mais elevado, economicamente mais assim, está bem economicamente e socialmente, né? O homem brasileiro negro, ele não procura uma mulher negra para se casar e ter uma família, ele prefere a mulher branca. Então, esse tipo de despigmentação, vamos dizer, de branqueamento, ainda é presente nesse tipo de atitude, vamos dizer, no social brasileiro, né? E, por exemplo, eu vejo que no Brasil também esse tipo de despigmentação é algo assim, de clareamento, é algo assim também mental, vamos dizer, né? Porque está realmente assim, incutido na mente, no espírito, no pensamento que eu tenho, né? De pensar como branco, que eu tenho de pensar, tenho de ser, o meu modo de estar no mundo tem que ser o mais próximo possível ao do branco, né? Porque o branco é o positivo, o branco é o bonito, então tem esse tipo de embranquecimento mental, eu diria. Uhum. Muitas vezes a gente dá culpa, né? Por exemplo, a gente vê quando as mulheres alisam o cabelo para se parecer mais, né, com a mulher branca e ficar mais assim, não sei, atraente talvez ao homem negro, né? Ao homem branco também. A gente não pode nem dizer que a culpa seja da pessoa, porque é algo que está tão arraigado na mente, vamos dizer, dentro da pessoa, e
que às vezes a pessoa nem a própria pessoa percebe que esse é um tipo de negação da identidade, de embranquecimento, vamos dizer, mental, e também não só, né? Mas a culpa onde é que está? Está no racismo justamente estrutural da sociedade, né? Que colocam em práticas esse tipo esse conjunto de práticas que denigre, né, a pessoa, o negro. Eu vejo também, por exemplo, essa despigmentação, né, esse processo de perda de identidade no sentido na educação no Brasil, quando, por exemplo, a imagem do negro é ainda veiculada de maneira negativa nos livros didáticos. Eu não sei se vocês acompanharam o tempo atrás, que ainda não foi ainda debatido, ainda não teve a sentença do Tribunal Superior Federal do Brasil, né? Um livro de um escritor, o Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, que estavam pedindo a retirada desse livro das escolas públicas, porque ele tem expressões, elementos racistas, né? E que hoje, não é no Brasil de hoje, que já não faz nem mais parte do vocabulário das pessoas do Brasil hoje. Por quê? Porque desde pequeno tenta colocar na cabeça da criança que o ser belo, bonito, o ideal é ser branco, né? Que ser negro é algo ruim. Então, esse processo de despigmentação, a meu ver, também está ainda presente na educação. E qual foi, agora, na questão religiosa, né? Qual foi a atitude, por exemplo, da igreja diante desse processo de embranquecimento? Qual foi processo de embranquecimento, de despigmentação, entendido como aniquilação da identidade do povo negro? Qual foi, então, a atitude da igreja? Infelizmente, foi de conivência, falando da igreja católica, né? Porque no contexto socioeconômico do Brasil colônia, parecia não haver outra estrada, outro caminho para os objetivos de Portugal, para a coroa de Portugal, a não ser o da escravidão. E até mesmo os missionários católicos não admitiam a escravidão dos indígenas, mas mostravam-se muito complacentes em relação à escravidão negra, né? Inclusive a consideravam até necessária e legítima. Bispos, padres e os colégios e conventos tinham numerosos escravos e não faltaram, inclusive, né, dentro da própria Igreja Católica, documentos até mesmo do Magistério Supremo, como a bula do Papa Nicolau V, que autorizava os reis cristãos de Portugal e Espanha a reduzirem os pagãos ao cativeiro perpétuo. Então, essa conivência, eu vejo assim, da Igreja com a escravidão, impediu a Igreja de superar o preconceito racial. E por muito tempo, mesmo depois da abolição, a instituição eclesiástica se comportou como se o negro fosse realmente assim, inferior. Os seminários estavam praticamente fechados para os descendentes de africanos e muito mais ainda as instituições religiosas. Em suas constituições não havia proibição, né, de admitir negros para os institutos religiosos, e essas determinações, sobretudo em algumas congregações femininas, vigoraram até a realização do Concílio Vaticano II, 1962, 65, e no caso dessa questão, na questão religiosa, isso explica, inclusive, porque o número de religiosos, ou o número de sacerdotes negros no clero brasileiro e na vida religiosa, não obstante a proporção elevada de afro-brasileiros, seja ainda muito reduzida, né? Sim. Mas, é claro, novos tempos vieram e a igreja também, depois do concílio, reconheceu esse seu papel de conivência, né, nessa aniquilação da identidade do povo negro, e esses novos tempos vieram, e o que aconteceu é que
possibilitou o surgimento da pastoral afro-brasileira, uma participação maior de novos agentes de pastoral. E no final da década de 70, por exemplo, 2 encontros que tiveram na América Latina, foi percebida essa necessidade de uma atenção pastoral maior para com os grupos culturais indígenas e afro-americanos. E isso aconteceu durante as 2 conferências, né, de Puebla, no México, e também em Medellín. Em 88, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil assume como tema da campanha da fraternidade a fraternidade e o negro, e o lema "Ouvi o clamor deste povo". Isso para dizer, né, que depois a igreja procurou corrigir, né, e se alinhar e se colocar na defesa dos povos oprimidos, no caso dos indígenas e dos negros, né? E esse processo foi o resultado da mobilização dessa campanha da Fraternidade em Relação ao Negro, em 1988, mobilização dos grupos de pastorais de base, né? Então, os próprios bispos disseram que o problema dos escravos africanos não mereceu, infelizmente, a devida atenção evangelizadora e libertadora da igreja. Então, o tema da campanha da fraternidade daquele ano de 88 foi um sinal, assim, do desejo de reparar o passado, criando condições para uma integração crescente do negro. E aí, dessa iniciativa, projetou o trabalho dos agentes pastoral negros, que conquistaram espaço para reflexão sobre a condição socioeconômica dos homens e mulheres negras, além ainda de despertar a igreja para uma participação enquanto ela é agente de promoção de trabalhos que respeitam a diversidade e valorizam a pluralidade cultural e étnica. Agora, em relação ao contexto aqui, desculpem, na Itália, o que eu vejo, por exemplo, dentro desse âmbito da questão da despigmentação, né, é que esse processo está muito ainda assim, está presente na Itália, enquanto a gente vive numa sociedade, no meu caso, uma sociedade branca, né, em que nos é lembrado todos os dias que quem imigra tem de se adequar e ficar no seu devido lugar, entendeu? Pelo menos é essa a minha percepção. A gente vê aqui, por exemplo, as mulheres negras aqui que vivem aqui em Roma, que vivem na Itália de modo geral, parece que se perdem um pouco da identidade, procuram, por exemplo, alisar mais o cabelo, ou até mesmo colocarem aplique no cabelo, para se assemelhar mais a um padrão de beleza branco da sociedade italiana. Existe, sim, o racismo na Itália é presente, é palpável, inclusive, aumentou muito nos últimos anos com a questão da imigração, porque todos os dias a gente vê aqui que chegam no mar Mediterrâneo navios, né, que vêm do continente africano, com pessoas que vêm em busca de uma solução, uma vida melhor, que fogem de guerras, enfim. E a gente vê que não tem uma aceitação, uma abertura do povo italiano no acolhimento de quem chega, sobretudo da raça negra, da nossa raça. Eu não vejo assim, por exemplo, em relação aos romenos e pessoal da raça branca, né, que chega aqui para trabalhar, tem uma aceitação muito maior do que em relação a nós negros que estamos aqui, que vivemos aqui. Então, esse racismo existe na Itália. Fala-se, inclusive, muito pouco. Eu acho que o debate deveria ser mais amplo sobre essa questão, ou até mesmo quase que se nega a existência do problema racial na sociedade italiana. Debateu-se muito sobre essa questão do racismo quando aconteceu
o assassinato do afro-americano, o George Floyd, do ano passado, e aí que levantou um pouco essa questão do racismo presente na Itália, né? Se existe ou não racismo na Itália. Algumas pessoas, inclusive alguns políticos, tiveram gente que teve a coragem de dizer que não existe, mas na verdade existe. Existe, inclusive, na linguagem de alguns políticos, que é contra a imigração, africana, sobretudo, que diz que a Itália é para os italianos. No mercado de trabalho, por exemplo, a gente não vê assim os negros terem poucas oportunidades no mercado de trabalho. O racismo está presente, por exemplo, quando você vai ver um trabalho, chega para conversar com a pessoa que está dando o trabalho, mas você é dispensado simplesmente por causa da cor da pele, apenas quando te veem, não querem mais te contratar ou pegar para trabalhar. Até mesmo aqui na Itália, até para alugar um apartamento, para nós negros, às vezes é difícil, porque eles já perguntam, tem gente que pergunta mesmo pelo telefone qual é a cor da tua pele. Então, isso já te descarta, entendeu? Tem gente que, não, então, infelizmente, não posso alugar. E, então, na televisão, por exemplo, a gente não vê quase o rosto negro, feminino, masculino. Então, eu não sei nem se a gente pode falar de racismo estrutural na Itália, porque nós negros não estamos presentes aqui na Itália desde da criação do país, como no caso do Brasil, né? Que desde a fundação, a criação do país, que nós negros fizemos parte da construção do Brasil, né? Mas o racismo, sim, é presente, inclusive, na Itália, quando, por exemplo, as crianças negras sofrem bullying nas escolas por causa da cor da pele. Então, enfim, para falar um pouco sobre como é essa questão também da negritude, né, não aceitação da identidade negra, até mesmo aqui dentro da sociedade italiana. Então, eu acho Muitíssimo obrigada. a gente ainda tem ainda que, assim, que fazer uma... Eu acho que a gente vive, assim, uma falsa liberdade social, sabe? Sim. Porque a gente está muito ligado ainda, a gente tem que fugir daquilo que é padrão, do padrão do branco, né? A gente luta diariamente, nós negros, a gente luta diariamente para preservar os nossos traços, os nossos corpos, e a gente, inclusive, agora a gente tem vivido um momento no Brasil, mas eu observo também aqui na Itália, que muitos negros, por exemplo, não estão mais assim, não alisam o cabelo, estão assim deixando os cabelos naturais, sabe? É verdade. Exato, isso aí até mesmo aqui na Itália eu tenho visto isso. Eu mesma deixei o meu normal e nunca fui de ficar colocando aplique, eu faço trancinhas africanas, isso aí eu faço. Mas, então, parece que estão buscando, assim, um resgate da própria identidade, né? No Brasil, como aqui também. Mas ainda tem muito que se fazer nessa questão ainda do resgate da nossa identidade como negros, né? É verdade. É isso. Muitíssimo obrigada. Não sei se eu respondi um pouco mais essa questão, sim, porém... respondeu e muito bem, respondeu bem. Obrigada, gostei muito. Agora, vou deixar vocês relaxarem um pouco, descansarem. Vai entrar o nosso queridíssimo Achô com mais uma poesia. Eu queria só, na medida que eu pude acompanhar, lembrei-me do poema de uma grande escritora brasileira, que é chamada Cristiane Sobral. É uma excelente escritora brasileira e ela escreveu esse poema, Retina Negra. Sou preta, fujona, recuso diariamente o espelho, mas espelho que tenta me massacrar por dentro, que tenta me iludir com as mentiras brancas, que tenta me descolorir com os seus feixes de luz. Sou preta, fujona,
preparada para enfrentar o sistema. Empino o black sem problema. Invado a cena. Sou preta fujona, defendo um esclarecimento necessário. Tiro qualquer racista do armário. Enfio o pé na porta e entro. Cristiane Sobral. Cristiane Sobral. Muito obrigada, Aisho. Obrigada. E Cristiane Sobral. Podemos ver agora, quando eu saio de Cristiane Sobral do Brasil, logicamente volto para Guiné-Bissau para ir buscar Maria Odete Costa Semedo, que nos falou sobre as lágrimas. A nossa poetisa, que encantou as minhas lágrimas. As minhas lágrimas. As lágrimas capuliram, esboçaram, mas esboçaram no chão do meu rosto um fio de mágoa profunda, queimando bem fundo. Nenhum grito, nenhum gemido, nenhum, palavra nenhuma, letra alguma, jamais traduziu tanto sofrer. Os olhos sentiram, a minha gente viu, e eu, Odete Costa Semedo. Obrigada. Se é para sair, deixo já o meu último para vos dispensar. Sim, pode ser. Pode ser. É melhor porque depois tenho que pegar o meu caderno. Ok. Bom, esta última aqui é em crioulo, que eu queria homenagear todas as mulheres guineenses, sobretudo as que defendem a parte da República da Guiné Cultural, que é a nossa república que nós criamos, de uma forma, as pessoas dizem que é uma forma de utopia, mas eu acho que não é utopia, é uma realidade. É a convicção de um escritor, de um ator, digamos assim, que é a Mamá Mburta. A Mamá Mburta. Minher Bambarang, ku Bambarang, bu bambu, bu mamanta cultura. Desde o sal até na tuga. Cabaz rapicana bairros, e jamu, e fertaiago de vida. E fascinante dito criol, e dito cantiga, criol, e palmos chebetado, criol, e siconatina. Minher Bambarang, businji cultura, mas businji na costa, o Nil, na cada tarde, vou falar mantenha na cantiga. Minher Bambarang, Minher. Tanto, essa é uma grande diva mulher da cultura guineense, que faleceu no ano passado, que eu aproveito a homenagear, deixar essa homenagem a todas as mulheres, mas também para o seu marido, o meu tio Tony. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui, também rendemos essa homenagem a Amburso, a tia Amburso que nos deixou, e também a toda a família, o nosso abraço, força, tem que seguir em frente, mas sempre com ela no coração. Obrigada, Aisho, pela sua presença, muitíssimo obrigada mesmo. Foi um prazer tê-lo conosco. Até já. Até já. Agora sim, vamos voltar com o Eudésio. Querias comentar algumas coisas naquela hora? Não deixei por causa do seu tempo. Agora tens 5 minutos. Tudo bem. Na parte final, eu só queria apresentar alguns indicadores estatísticos, né? Para corroborar o que eu estava a dizer em relação à economia africana. Né? Vimos que, após a substituição da Organização da Unidade Africana, como eu disse, pela UA,
a União Africana, houve algumas metas ambiciosas, não é? Uma delas era o crescimento de 7% na média anual do continente africano, certo? Até 2015. Então, eu queria mostrar uns dados que eu retirei do relatório da OCDE, certo? Sobre a economia africana entre 2000 a 2016. Gente, para termos uma noção se realmente o que foi preconizado ali foi alcançado ou não, e quais são os caminhos que a economia africana está a seguir. E, por último, fazer um comentário do meu ponto de vista sobre o que deveria ser o que, em termos normativos, o que os chamados policymakers africanos poderiam fazer para melhorar os aspectos econômicos da economia africana. Então, o que se viu é que, durante esse período que eu mencionei, entre 2010 a 2016, mais ou menos, a economia africana cresceu em média 4,6%. Tá? E esperava-se que crescesse 7% média anual até 2015. Então, essa meta não foi atingida. Outro aspecto que também salta aos olhos. O que aconteceu? O que foi que aconteceu de concreto que fez com que não conseguiram atingir esse 7%? Ok. Na realidade, até em termos comparativos, se compararmos com América Latina e Caribe, por exemplo, nesse período, América Latina e Caribe cresceu 2,8%. A Ásia cresceu muito acima da média, 7,2%. Então, podemos, em termos gerais, avaliar que é um aspecto positivo. A economia africana cresceu. Entretanto, tem alguns detalhes que devem ser enfatizados. Esse crescimento, durante esse período, foi muito volátil, com altos e baixos. E seguiu muito a variação. Não estamos te ouvir bem. Melhorou? Melhorou agora, sim. Não estávamos. O crescimento do continente, em média, seguiu muito a variação do preço dos commodities no mercado internacional. Isso é um aspecto, por um lado, positivo e, por outro lado, negativo. Por quê? Isso significa que a economia africana ela é dependente desses produtos primários. Tá? Durante esse período, como houve uma melhoria dos termos de troca, para assim dizer, ou seja, a variação do dólar e a variação do preço desses produtos no mercado internacional foi favorável. Então, como a maioria dos países africanos são primários exportadores, melhoraram suas posições no mercado internacional e, dessa forma, conseguiram crescer mais. Só que a gente tem outros aspectos que não são nada positivos, que é a questão de falta de uma diversificação produtiva, da estrutura produtiva como um todo. Embora, em termos de estratégias comerciais, pode-se dizer que alguns países africanos conseguiram diversificar para onde enviam os seus produtos. Começaram a procurar novos mercados, como a China, que ganhou muita fatia, né, desses produtos que são exportados pelos países africanos, a Índia, por exemplo, e tal. E esses países também melhoraram, de alguma forma, alguns países melhoraram em termos de gestão macroeconômica, da política macroeconômica, e o investimento público para o desenvolvimento também melhorou em alguns países
se a gente estiver a falar em termos gerais. Mas a meta ambiciosa que estava se a esperar não foi atingida. Isso porque tem alguns aspectos que têm muito a ver com a questão da produtividade da própria economia africana, que ainda é baixa. Porque se a gente olhar a questão, existem 3 fatores que sustentam o crescimento econômico. Acumulação de capital, e a produtividade total dos fatores. Só que durante esse período, o que se percebe é que houve, na realidade, uma acumulação de capital. Isso é bom, é ótimo. Entretanto, o fator mão de obra não variou muito, tanto quanto a acumulação de capital. Isso se explica pelo fato de que no continente africano ainda falta mão de obra de melhores qualificações. Tá? E outra questão, durante esse período, praticamente, a produtividade da economia africana não variou, ou seja, ficou estagnada. Isso é um aspecto nocivo. Então, além disso, a Agenda 63 da União Africana preconizava que até 2023 iria ser reduzida a questão da mão de obra precária no continente africano para a ordem de 41%. Mas, de acordo com esse relatório da OCDE, essa mão de obra precária ainda está na faixa de 66%. Espera-se que isso se mantenha até 2022. Então, não se pode esperar que até 2023 se cumpra essa meta, né? Então, o que se pode esperar? O que se pode fazer para melhorar a competitividade da economia africana como um todo? O primeiro aspecto é trabalhar numa integração intra-regional, né? De modo que os países dentro de cada bloco subregional produzam algo que eles efetivamente tenham vantagem comparativa. Dessa forma, aumenta-se a produtividade dentro do bloco subregional e, dessa forma, consegue-se aumentar a produtividade no continente como um todo. Esse é um aspecto. Outro aspecto interessante é integrar. Está a cortar novamente. Está a cortar novamente. Melhorou? Sim. Outro aspecto é trabalhar na integração da economia africana na cadeia global de valores. Só que essa integração econômica na cadeia global de valores, ela depende da produtividade. Porque se a economia do continente não crescer em termos de produtividade, quando se integrar, dificilmente vai conseguir se integrar de uma maneira a obter ganhos. Pelo contrário, vai se integrar e sempre vai angariar prejuízos em termos do balanço de pagamentos, né? Ou na sua conta corrente, se assim podemos dizer. Só que essa produtividade depende do nível da educação, e a educação, por incrível que pareça, a maior parte dos especialistas não levam isso em consideração. Vou falar uma coisa aqui, depende das instituições, tá? Para que se possa ter um crescimento econômico de longo prazo e isso se traduza efetivamente em desenvolvimento, é preciso que haja uma educação de qualidade. E a educação de qualidade depende das instituições fortes e instituições inclusivas. E no nosso caso africano, eu defendo que essas instituições inclusivas, que na maioria das vezes são instituições informais, por isso, um desafio que a União Africana tem, as organizações subregionais têm e que os países africanos têm,
é de trabalhar nessas instituições informais no sentido de incluí-las no processo de desenvolvimento. Além disso, essas instituições que a gente está chamando de informais, no fundo, estamos falando que não há desenvolvimento sem que se leve em consideração o desenho ou o planejamento dessa economia, leve em consideração a cultura daquela localidade, ou a cultura daquele país, ou a cultura daquela sub-região, ou a cultura daquele continente. Então, está tudo interligado. Se se quer um desenvolvimento sustentável, é fundamental que se rearranje a estrutura educacional, isto é, um forte investimento em capital humano, mas rearranjando também a estrutura institucional, de modo a incorporar todas as nossas instituições informais e, no fundo, estamos falando de levar em consideração a questão cultural no nosso planejamento de desenvolvimento. Com um aspecto que é importante, que é a questão da economia criativa. Porque quando levamos em consideração a questão cultural, estamos falando justamente da questão da economia criativa, onde entra o turismo, onde entra a musicalidade, onde entra as nossas danças, onde N fatores de riqueza que temos que o continente pode aproveitar e muito bem para o desenvolvimento do continente, já que hoje o setor mais representativo da economia africana é o setor primário, e nós temos um grande potencial na economia criativa, que se enquadra no setor terciário, que podemos trabalhar de forma a melhorá-lo e, dessa forma, melhorar a economia do continente como um todo. Muito obrigada. Obrigada pela sua fala, doutor Eudésio. Obrigada. Maria Ângela, quer ressaltar algum ponto antes das últimas considerações? Essa questão do reforçar, né, que a gente tem essa necessidade de reforçar cada vez mais, né, a nossa identidade, não perder a nossa linha, né, a nossa bússola, e procurar caminhar no sentido de promover mais, por exemplo, na educação, essa promoção de resgate da nossa identidade, começando, sobretudo, com as crianças. Acho que a gente tem que investir muito nessa questão, na educação, sobretudo. E na questão religiosa, eu acredito que a Igreja Católica, enquanto católica, eu digo, tem feito até muito, tem feito bastante nessa questão do resgate da identidade do negro. No passado não fez, mas agora a gente tem visto que houve, inclusive, um certo reconhecimento da igreja, né, nessa questão da sua falta de comprometimento no passado, mas que agora procura resgatar todo o que ela não fez no passado, então procura fazer na presença dos sacerdotes negros, muito engajados, né, na questão da causa do negro, na causa também não só do negro, mas enquanto América Latina, na causa também do povo indígena. E o que eu gostaria de ressaltar é isso. E eu investir mais na educação e no resgate da pessoa, do negro, né, brasileiro, e também não só, inclusive aqui na Itália também, eu acredito que a gente tem que trabalhar mais essa questão da negritude próprio no território italiano, e falar muito sobre essa questão, procurar conscientizar as pessoas que vivem aqui, né, os africanos, os descendentes, porque essa questão ainda fica muito a desejar, eu digo aqui no território, falando como uma pessoa que vive como no território italiano, né? E é isso. E uma coisa que eu
peguei da sua fala, quando falavas da dificuldade que os negros encontram na Itália, inclusive até para alugar um apartamento ou conseguir um trabalho. Por exemplo, a pessoa coloca a sua candidatura, mas quando chega, percebe que essa pessoa é negra, então já as coisas mudam de figura, já não tem mais trabalho, já não estou a precisar mais da pessoa e tal, mas tipo, se percebe que não foi negado porque a pessoa não tinha capacidade, mas por causa da cor da pele. Será que isso influencia ou é uma das causas que leva as pessoas a clarear a pele? Será? Eu acredito que sim, ô Artemisa, que este seja um incentivo, porque é justamente, né, se você não tem boas oportunidades, inclusive no mercado de trabalho. Uhum, Então, é claro que isso leva as pessoas, os africanos que estão aqui, nós negros que estamos aqui, a clarear a cor da pele, a mudar a uhum, aparência, inclusive do cabelo, a colocar um sim. aplique, né, como eu disse, as Uhum, negras usam muito o mega hair aqui, por quê? Para poder ficar uhum, mais parecida e entrar e ter uma aceitação maior na cultura italiana. Então, acredito que sim, que este seja um dos motivos que levam, inclusive, a pessoa a clarear a pele, seja isso. sim, Seja pode isso. ser, sim. Porque Pode ser. realmente A meu ver, incentiva, sim. sim, sim. Porque vivemos numa sociedade discriminatória, numa sociedade preconceituosa, de maneira que quem não tem autoestima suficiente, forte, pode perder o caminho, né? Sim. É complicado. E se Por perde. isso, gostei da sua fala quando se referia de educarmos as nossas crianças. É muito importante isso. É muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos Sim. e meu marido é africano, é ugandense, meu marido é de Uganda, Uhum, e e eu já desde pequeno, nós educamos eles a uhum, não ter vergonha da própria cor, a uhum, não se deixar, por exemplo, eh, se diminuir pelos colegas italianos, porque na classe da minha filha, por exemplo, só tem ela de negra. uhum, Na classe do meu filho também é a mesma coisa, ele é o único negro da sala. uhum. Então, às vezes, por exemplo, certas brincadeiras, às vezes as crianças fazem sem mesmo até mesmo perceber, porque eu não acredito que uma criança já nasça racista, a criança se torna racista com o tempo, porque Exato. Com o recebe, tempo, vê, porque aprendeu com o adulto. aprendeu com adulto, aprendeu com os próprios pais, né, então, Exato. eu até com a minha filha, quando eu falo com ela, quando ela me conta alguma brincadeira ou com alguma coleguinha falou alguma coisa, eu falo: "Olha, mas era por causa da tua cor da pele?", eu procuro sempre indagar para saber se Sim. Uhum. entendeu? Então a gente educa já a criança a não ter vergonha, e Exato. também saber que vão enfrentar dificuldades, porque a gente não pode educar Bom, os nossos filhos dizendo assim: "Ah, não existe racismo, ah, você está aqui na Itália, você nunca vai passar por isso", não. Outro dia, por passa. exemplo, eu estava com a minha filha chegando em casa, e tinha um rapaz, 2 rapazes italianos no carro, e eu atravessei a rua com a minha filha, e tinha um outro senhor também negro perto de mim, éramos 3. Aí o rapaz, abriu a janela do carro e falou com o colega e falou alto para a gente ouvir, né, "Ah, se bater já matamos 3 de uma vez". Eu fiquei tão chocada com aquilo, eu fiquei chocada com o que Pois, na hora meu Deus. eu não respondi, porque eu fiquei com medo de ele vir em cima com o carro de mim e da minha filha, mas o que ele Pois. disse foi isso: a mim, a minha filha e a um outro senhor também negro que estava atravessando a rua junto com a gente. "Ah, Uhum. se matar já são mais 3 que morrem", né, tipo, 3 imigrantes, entendeu? Nossa Senhora. Então, a questão é bem séria aqui também, sabe, muito séria, essa questão aí. É, realmente a questão do preconceito é muito séria e as pessoas
fingem que não estão a ver, que não está a acontecer nada, que está tudo certo. Infelizmente, temos que lutar muito, muito. Muito, ainda muito. Gostaria de pedir-vos, começo contigo, Maria Ângela, nossa jornalista e teóloga, para dar as suas últimas considerações e despedir os nossos seguidores. Então, eu gostaria que nós negros, tivéssemos mais consciência daquilo que nós somos. Sim. E que a gente continuasse de cabeça erguida na nossa batalha pelos nossos direitos, contra o racismo, porque a gente tem que lutar para que as próximas gerações tenham um futuro e não passem, não sofram os mesmos preconceitos que, por exemplo, a minha mãe sofreu, meus avós sofreram, que eu também ainda, né, enfrento. Então, que a gente continuasse nessa nossa luta, promovendo, por exemplo, debates como esse, sobre a negritude, que conscientiza, porque realmente conscientiza, abre a nossa cabeça. Eu mesma, depois desse encontro de hoje, eu quero me aprofundar e estudar mais sobre essa questão da despigmentação, até mesmo aqui na realidade italiana, porque somos um grupo, não digo a minoria, obviamente, em relação ao povo italiano, mas nós temos a nossa presença negra aqui na Itália. Então, aprofundar mais essa questão aqui no território italiano, como como viver a nossa negritude estando num contexto de maioria branca, como afirmar a nossa identidade. Então, eu gostaria muito assim que a gente continuasse debates desse tipo, promovendo encontros desse tipo, né? Porque é só assim que a gente se conscientiza, é só assim que a gente conscientiza outras pessoas, e só assim que a gente vai poder mudar o mundo e mudar também, não só o modo nosso como pessoa negra de pensar, mas também do branco em relação a nós, como nos vê com mais respeito, né, e consideração em relação a nós. Verdade. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigada fala. Obrigada a você por essa oportunidade. Foi uma honra tê-la conosco. A honra foi toda minha. Doutor Eudes Edwin da Silva, suas últimas considerações. Antes de tudo, gostaria de agradecer, né, minha companheira do painel, que é a Maria Ângela, e agradecer a Isa pelo convite. E, bom, já vou aproveitar e pedir que no final quero recitar uma poesia da minha autoria, tá bom? Claro! Para homenagear as minhas mulheres. Mas... não vai fazer isso comigo. Você já conhece essa poesia, mas vamos lá. Bom, antes de tudo, eu gostaria, para fechar a minha fala, dizer o seguinte, que nós temos, em relação à questão das economias africanas, a relação que isso tem com a negritude, eu volto a reafirmar que tem sim. Porque, em primeiro lugar, tanto no âmbito do continente, tanto no âmbito como no âmbito das economias, das organizações subregionais e dos países, antes de se pensar em mobilizar fundos para investimentos em infraestruturas, que é importante para promover o desenvolvimento, investimento em educação, que é importante para promover o desenvolvimento,
antes de qualquer coisa, é fundamental ter consciência negra. Aí entra a questão da negritude. Porque a partir do momento que um dirigente político tem consciência negra, ele se volta, antes de montar qualquer plano de desenvolvimento econômico, ele se volta à sua realidade, à sua cultura, para entender a dinâmica daquela cultura e, a partir dali, construir um modelo que leve ao bem-estar daquela população. E não o contrário. As políticas que são tomadas, ou seja, se quisermos assim chamar, top-down, não o contrário. Porque temos assistido isso há muito tempo. É tanto que o continente, a maior parte dos países, continua no mesmo lugar em função desse tipo de coisa. Então, o que eu estou chamando a atenção é que fundamental é que qualquer tomador de decisão, ou qualquer dirigente político que efetivamente queira promover o desenvolvimento do seu país ou do continente, é fundamental se ter a consciência negra, ou seja, a negritude. Tá? Obrigada. Muitíssimo obrigada, doutor Eudêncio. Eu vou recitar a poesia da minha autoria. Eu escrevi em homenagem à minha esposa, às minhas mães, que eu chamo, que são as minhas tias, e a minha mãe, em 2016, eu escrevi essa poesia. Meu Deus. A poesia é o seguinte: ela existe. Um fenômeno que nem a razão, muito menos a emoção, dão conta de o desvendar. Ela existe. Soberana como mãe e gerente do nosso lar, dedicada e perfeccionista como trabalhadora. Ela existe. Serena e amável como companheira, às vezes, porém, sensível e estressada. Talvez contraditória. Simplesmente existe. Ela existe. Como fonte e guardiã da vida. Ela povoa o nosso imaginário. Linda, inteligente e graciosa. Poderosa e sensual. Simplesmente existe. Não procure explicações. Apenas respeite. Parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje. A Artemisa até ficou emocionada ouvindo a poesia do marido, né, Artemisa? Ficou emocionada ouvindo a poesia, essa linda poesia do marido, né? Se vê. Obrigada, viu, Désio? Obrigada pela sua fala. Obrigada pela sua fala também, viu? Muito obrigada. Obrigada, Adorei. amor. Gostei de ver vocês dois, viu? Gostei de ver. Obrigada, Mariângela. Parabéns. Obrigada. Vou colocar uma música, porque agora não tenho mais fala. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, tá? Eu é que agradeço. Muito obrigada. A gente vai se comunicando, então. Vamos sim. Vou colocar agora a música da campanha. Tu não fala crioulo, mas vai entender. Tá bom. Artemisa Mendonça manda recado com mulheres de Guiné, uma pra contra vós com amor a porca valia. Artemisa Mendonça manda recado com mulheres de Guiné, fala pra contra vós com amor a porca valia. E torna manda recado
recado para nome só. A voz que eu falo, vou me estiminhar com por amor e favor para. E torna a mandar recado para nome só. A voz que eu falo, vou me estiminhar com por amor e favor para. Eu senti orgulho de cor e pele que não tem. Não conforma com cor e pele que Deus bate. No pretasco carga a história de povo. Isa na piripa para mudar coro. Não senti orgulho de cor de pele que não tem. Não conforma com cor de pele que Deus bate. É verdade. No pretasco carga a história de povo. Isa na piripa para mudar coro. Pura corte nesse consequências. Nós não continua, não fazemos. Pura corte nesse consequências. Nós não continua, não fazemos. Ora que beleza chega para nós, minheriço. O corpo tá paga. Ora que doença chega para nós, minheriço. O corpo tá paga. Não muda, não corre pele. Não muda, não corre pele. Não se preta, fina de Guiné. Filho de Chona, Mirka Cabral, herreiro de Timinacia. Não porque não corre pele. Não porque não corre pele. Não se preta, fina de Guiné. Filho de Chona, Mirka Cabral, herreiro de Canhanatué. Não muda, não corre pele. Não muda, não corre pele. Não se preta, fina de Guiné. Filho de Chona, Mirka Cabral, herreiro de Kinda Bujogo. Artemisa Menosa comanda pra falar. Não muda, não corre pele. Minhas de Guiné, não se tá novi. Essa é extraordinária, Nenê. Canta muito. Beijinhos. Até a próxima edição, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.